Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo de detecção do problema e o acionamento dos freios. Está associada à distância que o veículo percorre até detectar o problema e acionar os freios. A segunda relaciona-se com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar, em função ou em relação à distância percorrida até parar. A maioria esmagadora dos gráficos te dão velocidade e tempo. Esse gráfico está relacionando velocidade e distância. Então, muito cuidado para não ser induzido ao erro nesse tipo de questão. Te deu um gráfico, veja os eixos, né? Não comece a tirar conclusões antes de consultar os eixos. Velocidade e distância. Então, minha pergunta é a seguinte. Primeiramente, ele foi de boas, não viu nada, manteve a velocidade. Então, nesse caso, nós temos dois candidatos aqui fortes, que são o item B, aqui, ó, mantendo a velocidade, e esse outro aqui, ó. O A, o C e o E, eles não são candidatos porque a velocidade já começou variando, o que não é verdade. A segunda etapa corresponde à frenagem. Aí eu pergunto, qual é a relação entre a velocidade e a distância? Não estamos falando de tempo. Ah, professor, o meu professor falou que quando não falar de tempo, você usa Torricelli. Exatamente, pois o seu professor está corretíssimo. Quando não falar de tempo, você já pensa no Torricelli. Ele vai parar, então o V final é zero, o V inicial quadrado, mais duas vezes a aceleração, delta S. Como a gente quer relacionar a distância com a velocidade, a distância é esse delta S aqui, pessoal, que vai ser menos quanto? V02 passando para o outro lado sobre duas vezes a aceleração. E agora, analise essa função. A distância varia com a velocidade. Varia como? Quadraticamente. Se é quadraticamente, o gráfico vai ser uma parábola. Só que é uma parábola com concavidade para baixo por causa do sinal. Ah, professor, então vai ser o item D, né? Isso. O item B mostra uma relação linear entre a velocidade e a distância, o que não é verdade. O item B de bola seria correto se o gráfico fosse velocidade versus tempo. Aí seria o B. Outro gráfico que é interessante é o gráfico C e o gráfico A. No gráfico A, seria se fosse a velocidade em função do tempo durante a frenagem. Item A está perfeito. Se fosse a velocidade em função do tempo durante a frenagem. E o item C estaria correto se ele não dissesse, se ele não pedisse a primeira parte do gráfico. Porque o item C ele contém apenas a segunda parte. Uma questão bem bolada, bem legal. Muitas questões de gráfico no Enem, na FUVEST também. Então fica esperto para não perder uma questão dessas de jeito nenhum.